Não dou nem descanso, coitadinho, mas tudo bem. Vamos lá. Tópicos especiais do dia 25 de fevereiro. Hoje vou falar sobre uma outra cachaça que eu tenho, que envolve as inclinações, que é algumas modalidades de corrida que têm ganho muita repercussão, que são as corridas de montanha, né, as corridas de trilha, né, o trail running, o mountain running, a corrida, a ultramaratona de montanha, né, provas muito loucas feitas em ambientes naturais, etc. Uma das provas loucas aí que tem, que me chama a atenção, porque eu estudo esse aspecto, de certa forma, é a corrida vertical. Tá? Há um recorde aí importante nos atletas, nos corredores de montanha e também nos esquiadores de montanha, que é uma outra modalidade mais louca, não é slalom, é subir com esquis também. E vários atletas fazem as duas, né? Correm e fazem o esqui, são os mesmos atletas fazendo as duas, porque são provas muito longas, são de várias horas, em inclinações extremas, né? Onde há um recorde ali muito importante para eles, que é o quilômetro vertical. Né? Os caras estão atrás de bater o recorde do quilômetro vertical. Isso significa subir a montanha e ganhar, em italiano se chama cota, né? Ganhar altitude, ganhar 1.000 metros de altitude e ver o tempo que levou. Tá? Gente, deixa eu avisar vocês que o professor Aldo Savoldelli entrou na lista aqui, tá me assistindo, porque é o mesmo link da banca. Ele acho que ficou com a orelha quente e aí ele fez um comentário. Churrasco. Eu não sei se ele errou o horário da banca, porque talvez tenha se inscrito e tá aí ele. Ma adesso devo finire le bugie. Cacchio. Allora, ma sei benvenuto, dai. Be welcome here, my friend, please. I'm doing my class now. It's not the time of the PhD defense. It's later. Now I'm doing my class. No problem. Sorry, I was thinking it was the time for the presentation. No. Sorry, this is my class. I use the same link, both. But, gente, vocês acabaram de conhecer o professor Aldo Savoldelli, um pesquisador de mão cheia. Ele, assim, se vocês seguirem a produção dele, ele tem trabalhos com grupos importantes da Itália e da França, nas maiores provas de montanha, exatamente. Né? Mont Blanc, Tour de Jean, tem grandes provas famosas aí que ele avaliou, e ele, além disso, é um baita atleta, só que isso eu nunca digo para ele, obviamente, ele é um muito bom atleta. Mas então é um grande pesquisador que vive muito a realidade do treino e com atletas de altíssimo nível e tal, né? Ele só está dizendo para mim, por sorte vocês não estão vendo os comentários. Ele botou assim, smettila disparare cazzate, que é disparar bobagens, mentiras dele. Ma è vero, posso dire. E ele, a tal ponto que ele tem um nome de um acidente geográfico ali, né? Ele tem o nome de um morro, de um Muro Savoldelli. Não chega a ser uma montanha, é um muro, é um terreno bem íngreme que ele tem um recorde, né? E eu comentei, eu atualmente tenho uma bolsista minha trabalhando com ele lá no laboratório, a Daniele Keller, está fazendo estágio lá na Universidade de Verona e tem o objetivo de quebrar o recorde dele, né? E aí eu vou testar o machismo dos italianos com uma mulher vencendo. Mas parece que está difícil, ela está sofrendo para treinar com eles. Eles são muito fortes nessa coisa de montanha. Mas vamos lá, gente. O assunto é esse mesmo. Que legal. Olha, esse mundo é muito pequeno. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês o que eu separei hoje, tá? Dessa questão das montanhas. Deixa eu ver aqui. Tá. Não, isso aqui já falamos. Bom, esse é o assunto, né, gente? Então, eu organizei um pouquinho de foto para falar desse quilômetro vertical, tá? Dessa prova aí, e de um estudo que é muito interessante sobre uma questão bem básica, que nos faz pensar sobre essa tarefa aí, que é um estudo do Giovanelli, bem interessante. Para vocês saberem, a banca é hoje de tarde, às 13h30, onde o professor Aldo vai ser avaliador, tá? Além disso, tem a professora Natália Gomenhuca,
também da Universidade de Misiones da Argentina, vai estar bem internacionalizada essa banca, vai ter um italiano, um argentino, vai ter um gringo, o Fábio Lanferdini, que é lá das colônias italianas, brincando, professor da UFSC, e o nosso professor, o Flávio, né? Flávio Castro. O mesmo link, tá? Então, sintam-se convidados, que nós vamos falar sobre a fisiomecânica da corrida em inclinação extrema, em atletas fundistas e velocistas, né? Como se dão essas corridas. E deixa eu comentar para vocês de uma... Não chega a ser uma expedição, tá? Mas uma atividade que eu fiz no Monte Rosa, tá? Monte Vermelho, não sei se tem tradução até para a língua portuguesa, mas conheci como Monte Rosa. É uma das maiores montanhas da Europa, tá? Fica perto do Mont Blanc, né? Que nessa região da fronteira com Itália, Suíça, tá? E um pouco perto da França aqui. Nós fomos na cabana em Ifete, tá? Nesse dia, foi em julho de 2019, enquanto eu fazia estágio em Rovereto. Aí um colega meu, Matteo Pecchiari, que é um grande fisiologista da respiratória, né? Ele me convidou para essa aventura. Então, fui caminhar lá um pouco e fizemos alguns trajetos com inclinação. Essas aqui são algumas das imagens, só para dividir. Esse é o professor Matteo Pecchiari. No fundo não aparece, mas tem a Capanna Margherita, que é a da história da fisiologia. Os primeiros estudos de altitude foram feitos nessa cabana há 100 anos atrás. A rainha da Itália, no então, deu apoio, foi lá e aí virou o nome dela, né? Capanna Margherita. Assim como é o nome da pizza também, Margherita, você usa para várias coisas, Margherita. Aqui está o pessoal, vocês vão sempre achar o Pecchiari, meu amigo Pecchiari, porque ele tem um estilo de roupa muito antigo, ele é da minha escola, ele usa as roupas por 20 anos, mais ou menos, e só faz essas aventuras só desse jeito, então vocês vão ver que vai ter um belo contraste. Vocês vão achar que são fotos dos anos 40, 30, mas não, é ele mesmo. Né? Aqui está o irmão dele, que segue um pouco o padrão, vejam a camisa também, né? Que não é de festa junina, né? Mas um baita do escalador, inclusive. Aqui está um pouco das fotos da equipe, tinha um inglês aqui, super treinado, então vocês imaginam como eu me ferrei, né? Que era eu e o inglês de fora, e o cara era super treinado. Aí foi um sofrimento, mas tá. Essas coisas não preciso dizer, né? Aqui tem fotos da montanha, visão da cadeia de montanha do Mont Blanc e do Monte Rosa, né? Aqui um pouco das imagens da cabana, ela é um refúgio a 3.600 metros de altitude, tem uma bela visão, e tal, é lindo lugar e tal. Aqui é uma foto eu bem, né, bem tranquilo, sorridente, feliz. Outra foto da gente caminhando. Aqui do lugar onde a gente viu a Capanna Margherita, não chegamos aí, né, mas aqui um pouquinho dos lugares que eu fui e tal, bem íngreme, né, onde a gente ali testou as inclinações extremas, né, então era muito mais até chegar a ser um alpinismo, mas a corda de segurança, mas a gente aqui não estava sem a segurança, inclusive, foi um lugar bem perigoso e tal, mas tudo bem. Aqui é uma foto da cabana, onde tem vários, então muita gente vai aí nos fins de semana, vai fazer esses trajetos em inclinação forte, como forma de treino também, mas também como lazer, né? Obviamente, eu fui como lazer, né? Os outros estavam até fazendo treino. Aí eu acabado, Mont Blanc, e aqui outra da Margherita. Aqui está eu de fantasiado, né? Também sem tirar muito sarro, por favor. E, bom. Tá, vamos para o assunto agora. Falei um pouquinho dessa cachaça, de algumas coisas que eu já fiz e tal, que me levaram a pensar em várias estratégias. Inclusive, o Aldo foi um cara que me ensinou sobre uma técnica que eu vou falar para vocês ali da altitude, que o pessoal tem usado e pouco se sabe se na prática funciona ou não, que é na altitude, em provas muito longas, é usar a estratégia de botar a mão no joelho. A gente, inclusive, quer estudar com a Daniele, com a minha bolsista e com o Aldo, a gente quer estudar lá em Rovereto essa questão da energética, de caminhar com as mãos no joelho. A gente já vai ver uma foto. Mas primeiro vamos falar desse estudo. Ó. A questão é assim, ó, qual era a inclinação ótima para vencer a prova vertical? É uma pergunta que o professor Minetti já fez há uns 30 anos atrás, que era o seguinte, ó, eu tenho que subir um morro, tá? Eu tenho que ir um morro que é muito íngreme e tenho que subir até aquela casa. X casa que tem X metros, tá? De altitude mesmo. Bom, qual é a questão? Eu posso ir reto, que a distância é menor, ou posso ir em diagonal. E a distância vai ser maior, só que a inclinação vai baixar. Eu vou fazer uma inclinação um pouco mais baixa. Então, há uma otimização ali entre a distância que eu vou para o morro e
A inclinação, porque não adianta também eu fazer super baixo inclinado, eu posso ir baixíssimo, assim, ficar dando volta na montanha, andando por dias, assim, com a inclinação baixa. Não adianta, eu gasto muita energia para chegar lá também, vou demorar demais, né? Então tem uma otimização para isso, tá? Que já foi visto, eu vou dizer para vocês, foi visto em 25% de inclinação, que é bastante coisa, tá? Esses caras loucos agora vão para outra coisa. Agora a questão é a seguinte, não é mais economia energética, não é o quanto eu gasto de energia. Agora a pergunta é quanto eu vou mais rápido. Quanto eu vou mais rápido para vencer esse quilômetro vertical. É em linha reta, fazendo o alpinismo, como eu mostrei para vocês ali, que é andar quase verticalmente, não é bem assim, porque quem faz sabe que cansa muito mais. Cada passo ali é uma história, né? Inclusive, né? A gente costuma dizer isso. Bom, o que acontece? Tem que estar em 3 apoios, tem um monte de regra do alpinismo, né? Então, talvez inclinações menores seja bom, mas qual é delas? Esses pesquisadores americanos, com esse aluno, o Giovanelli, que é um italiano também dessa escola italiana aí, amigo, tudo amigo do Aldo, né? Foram testar essa questão. Isso feito nos Estados Unidos, no laboratório do professor Kran, o mesmo aquele envolvido no projeto das 2 horas com o Edson. Tá? Então, o que eles foram fazer? Bom, primeiro eles observaram que o custo de transporte, o gasto energético, não muda entre 40% e 70% de inclinação. Tá? O recorde desse quilômetro vertical é 29 minutos. Vejam só vocês, para vencer 1 quilômetro vertical, os caras levam o tempo, que é mais ou menos o que atletas de nível internacional fazem com 10 quilômetros, a prova de 10 quilômetros. Tá? Então vejam que tem ali uma desvantagem de 10 vezes, né, no desempenho para fazer vertical do que horizontal, digamos assim. É uma coisa que a gente sabia, mas em números que é legal de ver, de confrontar para ter uma ideia. Né? Bom, a partir dos 80% não conseguiram mais fazer essa locomoção na esteira. Tu não tinha como, mas é muito alto, tu não consegue ficar mais em pé. Tu só consegue fazer com a ajuda do material de alpinismo. Tá? Tu tem que ter lá o material todo para usar. Bom, a inclinação ótima foi de 60%, que é em torno de 30 graus. Aqui está o dado, ó, gente. O que acontece? A 60%, que é em torno de 30 graus, é aqui, ó, o gasto energético para caminhar é esse, e para correr é esse. Vejam como que correr nessas inclinações é muito mais dispendioso. Tá? É muito melhor caminhar, mas não sempre. Vejam que em inclinações menores, né, caminhar tu gasta mais energia. Tá? Então, é dependente da inclinação. Mas na maioria das distâncias loucas que eles fazem, é melhor caminhar. E 30% é o ponto ótimo, porque menos do que isso tu gasta quase a mesma coisa. Ó. Entre 20 e 30 graus, que seria respectiva a 40%, 60%, nessa região aqui, tu gasta a mesma coisa. Tá? A técnica de corrida e caminhada muda completamente. Na caminhada, tu tem um comprimento de passo maior nessas inclinações. Né? Na corrida, tu aumenta a frequência de passada e encurta a passada. É a estratégia que se usa para descer também, para diminuir o impacto. Né? Então, tem essas características biomecânicas. E outra informação que eu falei segunda-feira na disciplina do mestrado, que eu sugiro para vocês também, agora mais cultural. Assim, quando eu fui a primeira vez no Nepal, eu devo ter falado disso, mas eu gostava de ler muito aventuras do Polo Sul, Scott Amundsen e Amir Klink. Tá? E na altitude lá no Nepal me apresentaram o Krakauer, me deram inclusive o livro de presente, que é de um autor famoso, John Krakauer, que ele tem um livro lá famoso que é o No Ar Fino, ou No Ar Rarefeito, tá? Onde ele conta a tragédia lá que aconteceu no Everest. Tá? Então eu estava lá na região mesmo, acabei lendo e acabei conhecendo a história desse cara aqui, do Messner. Esse cara é simplesmente o maior montanhista de todos os tempos. Ele foi o cara que conseguiu alcançar todos os picos de 8.000 sem oxigênio. Antigamente iam com toda uma estrutura e onde os Sherpas tinham que carregar, e ele fez a técnica alpina, que significa ele ia ligeiro é um termo italiano, ele ia leve, ele ia rápido mesmo e ia leve, ele ia com pouca carga, porque ele ficava pouco tempo e voltava e conseguia fazer sem oxigênio. Esse cara bateu um monte de recorde, um monte de coisa, depois atravessou a Groenlândia sozinho também, fez umas loucuras também. E ele diz num livro dele, que é um dos melhores que eu gosto, que é La Montagne Modo Mio, que eu sugiro que vocês procurem, que é um material muito legal, de vida, inclusive, que ele diz que acima de 50% inverte aquela sensação que a gente tem. É mais fácil subir do que descer.
Tá? Então, isso é perceptível, isso que não tem nada de fisiologia no meio. É um papo de alpinista, de montanhista. Tá? Então, eu acho legal de dividir com vocês também. Quando eu vou descer acima de 50%, a inclinação é tão extrema que é muito difícil descer. Então, eu acabo me cansando mais para descer do que para subir. Embora subir é difícil, mas ele afirma que isso todo montanhista sabe, que, né, quando se torna mais alto, a coisa inverte. Tá? Aqui está a técnica que o Aldo foi que me mostrou, inclusive. Gente, é muita coincidência, né? Mas a técnica que ele me mostrou na esteira do que dava para fazer, e eu comecei a usar, a ver ali, e notei que muda muito a musculatura. Tu flexiona mais o tronco, tu consegue respirar melhor, e tu muda os grupos musculares. É como se fosse uma estratégia de descanso de alguns grupos musculares, tá? Tu usa ali menos os gastrocnêmios, etc., e tu usa mais braço para te ajudar na propulsão. Então, é como se fosse um descanso ao longo de toda a prova. E é interessante quando tu não tem bastões, porque quando tu tem bastões, tu te apoia no solo mesmo e usa os braços. E aí tu vai dividindo um pouco o peso. Tá? E eles se sentem muito melhor com bastões. Tá? Inclusive, gente, saiu no Twitter ontem, desse Giovanelli, que eles estão fazendo um estudo só de bastões. E estão vendo que os caras que fazem essas provas loucas com bastões vão um pouco mais rápido. Então, confirma essa percepção, que é bom de bastão. Mas quando tu não tem, tu pode usar também a mão no joelho, que a gente está fazendo estudo para ver isso. O que a gente está vendo até agora é que muda os grupos musculares bastante. Não é que tenha uma vantagem, mas em longas horas de prova pode ser interessante como forma de descanso de alguns grupos musculares contra outros. Pode fazer um intermitente ali, interessante. Tá? E, claro, tem a estratégia mais comum, que é com o uso dos bastões. Tá? Que a gente ainda vai falar depois para Parkinson, alguns casos que são mais comuns aqui, que a gente usa aqui no Brasil, mas o pessoal da montanha usa com essas vantagens aí. Deixa eu parar de compartilhar aqui. É isso, gente. O que eu queria falar de hoje é mais ou menos isso, não é muito longo, mas tem a ver com essas provas loucas, assim. Ali tem um link na apresentação que eu vou disponibilizar para vocês. Tem um link do blog que explica também esse artigo. Tá? É um outro exemplo de divulgação científica que dá uma tradução assim do assunto, onde eu até peguei vários materiais. Então, deixa eu ver aqui se eu abrir o link. Então, por exemplo, aqui, ó, gente, só para curiosidade, vocês podem acessar esse blog aqui. Então, por exemplo, tá ali o link na apresentação e aqui está a explicação do estudo, tá? Esse da corrida vertical. Eles fizeram várias inclinações, tem um link para o próprio artigo, então é um material bom, é de qualidade, né? E aí tem várias, ó, por exemplo, aqui ele fala das 29 minutos, né, e tal, que é o recorde atual, coisas bem interessantes, tá? Sobre esse assunto e sempre referendado, não é a fundo de quintal, da cabeça de um cara lá, que são coisas bem referenciadas, né? O outro cara que eu queria trazer para vocês, gente, já que eu estou aqui, é falar do maior montanhista atual, que é o Kilian Jornet. É um catalão que tem os recordes das provas de montanha, tá? Que é muito legal seguir o blog dele, Kilian Jornet. Tá? Esse cara faz umas coisas muito loucas, né? Treina na montanha, tem toda uma relação da vida dele com a montanha bem interessante também. Coisas que são muito mais próximas de nós do que a gente poderia imaginar. E a gente tem muito material. Às vezes o que nos falta é essa decisão de nos aproximar, porque a natureza também está aí. A gente não tem as mesmas montanhas, mas nós temos, né? Uma natureza que não deve para ninguém, né? Então, tem muito material nesse blog dele. Vocês buscam por Kilian Jornet, como eu acabei de fazer, e tentem seguir. Ali tem muito material por ano de vídeos de estratégias que ele fez para o Everest. Por exemplo, ele fez dois alcances do Everest em menos de uma semana, né? Em questão de horas. Assim, ele fez 2 ataques, né? Que bateu outro recorde. E ele tem os maiores prêmios hoje de provas mesmo, esses dias. Que é muito, muito legal. Voltando. Feito, pessoal. Alguma dúvida, algum comentário?
Então, encerro por aqui.